Seja bem-vindo ao canal Disco Livre Fé. No sintetizador de hoje estarei dando início à síntese do livro O Mestre da Sensibilidade, Jesus, o maior especialista no território da emoção, de Augusto Cury. Já falei um pouco sobre o autor aqui no canal no vídeo do livro O Mestre dos Mestres. Esta obra, O Mestre da Sensibilidade, foi publicada em 2006 pela editora Sextante e é o segundo de uma série em 5 volumes chamada Análise da Inteligência de Cristo. Este livro possui aproximadamente 175 páginas e é dividido em 11 capítulos, além de prefácio e introdução. Quero informar que este canal contém 4 programações. Temos o Discoteca Ainda Existe, onde eu mostro os meus discos. Temos o Sintetizador, onde eu apresento os meus livros. Temos o Lado B, onde eu trago reflexões, e o Backmasking, onde eu faço críticas a certos assuntos ou acontecimentos. Você pode entrar na playlist do canal, onde poderá assistir a estes 4 tipos de vídeos separadamente. Jesus teve muitos motivos para ser alguém ansioso e depressivo, mas não o foi. Era forte emocionalmente. Apesar de ter passado por momentos de profunda tristeza, era apenas momentos. Não deixava que esses sentimentos corroessem sua alma e o dominassem. Bilhares de pessoas dizem amar a Jesus, mas não se pode amar a ele senão o conhecer, principalmente os últimos momentos de sua vida. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, Jesus disse que havia vindo exatamente para esta hora, se referindo à sua crucificação. O momento final da vida de Jesus foi o ápice de seu ministério, e é a este momento que o autor buscará destacar. Cury diz que, estudando filosófica e psiquicamente, chegou à conclusão que não existe ateus. O ateu nada mais é que um Deus de si mesmo. Antes de prosseguir, quero informar que neste mês de março, o canal está completando 2 anos de existência, contando a partir do momento em que postei o primeiro vídeo. Quero deixar o meu muito obrigado a todos que assistiram, curtiram, compartilharam ou comentaram algum vídeo do canal. E agradeço especialmente aos aproximados 85 inscritos. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que o canal tenha sido útil de alguma forma para vocês. Muitas pessoas se comportam elegantemente quando são elogiadas e admiradas, mas se comportam com impulsividade quando são ofendidas ou fracassam em algo. Destes momentos não conseguem absorver boas lições. E é exatamente nesses momentos difíceis que conseguimos analisar a inteligência de uma pessoa. E Jesus conseguia demonstrar uma inteligência extraordinária nos momentos mais difíceis. Também, geralmente quem passa por momentos difíceis é quem precisa receber conforto dos outros. No caso de Jesus, ele ainda não havia sido crucificado, e mesmo sabendo que seria morto em pouco tempo, ele é quem confortava os discípulos. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz aos discípulos: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus também era forte emocionalmente. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, ele havia ensinado os discípulos a orarem, dizendo: "Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido." Jesus sabia das fraquezas humanas. Ele sabia que quando erramos, cometemos mais um dentre 2 erros: ou de carregar para sempre um sentimento ou peso da culpa, ou lançar a culpa nos outros. Cury comenta que a razão pela qual a maioria dos jovens de hoje não crescerem como pensadores é que se tem receio de falar, estudar e ensinar sobre Jesus nas escolas. Ele conta que um dia sua filha lhe mostrou um livro de história geral, e neste, ao relatar sobre Jesus,
não descreveu nada mais do que onde nasceu, em que época nasceu e em que época morreu. Ponto final, somente isso. É um absurdo como se estuda e se ensina de maneira tão superficial o homem mais importante da história. Isso quando é estudado. Mas ele enfatiza que a culpa não é dos professores no geral, mas do sistema educacional. Consequência disto é que já se pode notar que as pessoas do século XXI são menos criativas do que as do século anterior. As pessoas deste século não serão ou não estão sendo pensadores, mas meros repetidores de informação. Serão cada vez mais pessoas frágeis emocionalmente, incapazes de lidar com a dor, com o sofrimento, incapazes de contemplar o belo e mais preocupadas com a estética do que com a realidade das coisas. Serão pessoas facilmente afetadas pela depressão, ansiedade e por uma variedade de doenças psíquicas e psicossomáticas. E quanto a essas doenças, ele diz que não se deve atribuir a culpa ao déficit de serotonina no metabolismo cerebral. Bem no início do capítulo 9 do Evangelho de João, os discípulos, ao verem um cego de nascença, perguntaram a Jesus quem havia pecado para que o cego fosse daquele jeito, o próprio cego ou os pais do cego? Jesus respondeu que nem o cego e nem os pais dele haviam pecado, mas que aquela deficiência era para que a glória de Deus se manifestasse naquele cego. Com essa resposta, Jesus colocou as dores da existência em outra perspectiva. Do ponto de vista psiquiátrico, Jesus tinha total razão, pois se tratarmos os sofrimentos da existência humana com vitimismo, seremos incapazes de transcender as dores. Transformar um paciente numa pobre vítima da depressão, por exemplo, é um grande erro. A pessoa que enfrenta com inteligência e crítica a sua depressão tem muito mais chances de superá-la. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. As pessoas que mais colaboraram com o mundo, seja na ciência, seja no desenvolvimento social, foram aquelas que se preocuparam menos com os resultados imediatos. Jesus plantou em seus discípulos a semente, mas essa semente não germinou da noite para o dia. Até nos últimos momentos de Jesus, os discípulos ainda não haviam desabrochado tanto. Levou certo tempo para que eles se tornassem grandes homens. Muitos discípulos abandonaram a Jesus quando ele estava sendo preso e crucificado. Mas Jesus sabia que eles fariam isso e permitiu, assim como sabia que um dia a semente germinaria neles, com exceção de Judas, é claro. Os que desejam resultados imediatos falam precipitadamente. O filósofo Nietzsche disse a frase "Deus está morto", pois, assim como muitos intelectuais do seu tempo, achavam que Deus cairia no esquecimento por conta da ciência, que estava surgindo como a solução para todos os problemas. Muitos seguidores de Jesus foram mortos por feras no Coliseu, mortos à espada, queimados vivos, crucificados. No entanto, a melhor coisa que se pode fazer a uma semente é sepultá-la. Hoje, Nietzsche e muitos outros filósofos já morreram e caíram no esquecimento ou são pouco lembrados. Mas Deus, assim como a história e palavras de Jesus, não. A Bíblia é nada mais, nada menos que o livro mais vendido de todos os tempos. A democracia política produz a liberdade de expressão, mas não é por si mesma geradora da liberdade de pensamento. A liberdade de expressão sem a liberdade de pensamento provoca inúmeras distorções, e uma delas é a discriminação. Na época, havia muita discriminação da cúpula judaica contra os publicanos e coletores de impostos, por colaborarem com o governo de Roma, contra as prostitutas, contra os leprosos e contra as pessoas simples.
mas Jesus se relacionava com todos eles. Jesus vivia sob o regime político do imperador romano Tibério, o qual era antidemocrático. Não havia liberdade de expressão. No entanto, Jesus falava o que pensava, mas, como se preocupava mais com os outros do que consigo mesmo, usava sua liberdade com responsabilidade. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Sensibilidade. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.